Olá, pessoal. Olá, meninos. Olá, meninas, senhores mediadores. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de Sociologia. Vamos começar, a aula tá bacana, né? E é uma aula de revisão de conteúdo, já que na próxima semana, na segunda-feira, estaremos em feriado, então não teremos aula de Sociologia. Então, a nossa próxima aula de hoje, é 15, já será a APA. Bom, vamos começar então, beleza, bacana. E eu vou começar com os slides padrão, apresentando aqui a equipe de Sociologia. A equipe de Sociologia tem a articulação pedagógica do professor Márcio Dória e é composta pelos professores Adilma Rodrigues, César Mustafa, professora Gracione Batista, professor que está chegando aí, professor Maurício Castro e a professora Oema Lopes. Nós estamos na terceira série do ensino médio, a disciplina é Sociologia. Aqui no vídeo o professor César Mustafa, na assistência a professora Adilma Rodrigues. Que pena que vocês não vão vê-la, ela está muito bonita, homenageando a Mangueira. E o tema da aula de hoje, aula 9, capitalismo, socialismo, revisão da unidade. É isso que a gente vai ver. Bom, objetivo da nossa aula, revisar os principais conteúdos da primeira unidade, tá certo? E eu vou começar a aula como eu sempre gosto de começar, começando com música. Vou botar aqui no slide para a gente pegar o clipe. Antes de começar, antes de botar o slide aí, olha aí, antes de começar a botar a música, olha essa imagem aí, a imagem do patrão virando trabalhador de cabeça para baixo e tirando o máximo de proveito, né? No caso, lucro aí que ele tem, beleza? E eu vou botar aqui a nossa música. É a história de um estibador que não aguentou e foi embora no navio cansado de tanta tristeza e da falta de amor do povo do seu país. É a história de um estibador que não aguentou e foi embora no navio cansado de tanta mentira e da falta de amor do povo do seu país. De tudo que vai começar pode vir a ser melhor. Sempre traz no seu coração a força que desabos nós. Leve boa como seu corpo fechado contra todo mal. Existe pra suportar o sofrimento que pra ele já é normal. Trabalhador do Brasil, o estibador foi embora no navio. Trabalhador do Brasil, o estibador foi embora no navio. No momento eu vou ficando por aqui, te esperando do outro lado do mar. E no momento eu sei muito bem o que fazer. Eu não me calo, eu não me rendo, mesmo já sabendo o que te incomoda tanto. Mesmo já sabendo o que te incomoda tanto. Mesmo já sabendo o que te incomoda tanto. Essa é a história do estibador.
começar, pode vir a ser melhor. Sempre, amor, traz no seu coração a força que desata os nós. Leve, oh, como seu corpo fechado contra todo mal. Reze pra suportar o sofrimento que pra ele já é longe. Essa história do estivador, do trabalhador do Brasil, que, como a gente fala aqui na Bahia, se retou e foi embora, né? E exatamente o que eu trago hoje é essa perspectiva de que às vezes a gente está cansado de tudo isso, a gente está cansado de ser explorado, a gente está com vontade de pegar a mala, pegar a trouxa, botar nas costas e ir embora, né? É óbvio que essa vontade, ela vem, mas ela passa, né, Dilma? Então ela vem, mas ela passa porque a gente sabe que lá na frente vem mais compromisso, lá na frente a gente vai precisar de mais, trabalhar mais ainda, e que não dá para viver fora desse sistema. Então esse trabalhador, essa música é do Escambo, né? Essa música... não tem pedestre nessa cidade. Essa cidade chama Salvador e o bairro ali é o Costa Azul, passa em frente ao meu prédio, à minha casa, né? É engraçado isso, porque de fato aqui em Salvador as pessoas caminham muito pouco pela rua, principalmente nos bairros que não são os bairros mais populares. As pessoas aqui têm muito pouco costume de circular, né? Mas é uma observação fantástica. Você tá de parabéns aí. De fato, assim, as pessoas caminham um pouco aqui, quer porque não tem segurança, quer porque não tem o costume de caminhar, né? Eu começo essa aula é uma aula de revisão e a gente já viu alguns conceitos. Eu vou botar aqui uma provocação porque eu quero que vocês vão respondendo aí, vão com calma e vagar, me respondendo qual é o sentimento, qual é o seu entendimento. Eu não quero conceito, não. Eu não quero que ninguém pegue conceito na internet, copie e bote aí. Eu quero que você me diga assim, qual é o seu sentimento quando falam para você de capitalismo? Qual é a primeira ideia que vem na sua cabeça? O que é que você entende por, né? Então me fala aí do seu sentimento. Clécio já está ali botando que é o consumismo, né? A causa da desigualdade social, o lucro, o dinheiro, vem mais dinheiro aí, dinheiro domina, o real, né? Mais dinheiro, né? Exploração do trabalhador, exploração dos mais pobres, né? Dinheiro, né? Então compras, finanças, né? Vem um monte de coisa assim desse tipo. Eu vou voltar a câmera para mim. E deixa eu avisar para vocês como vai ser a dinâmica da aula. Esses slides, vocês já têm eles, porque na verdade foram os slides das aulas de socialismo e capitalismo que nós utilizamos aqui durante a unidade. Então esses slides não tem nada para copiar, ok? Mas como sempre tem aqueles alunos que não copiaram, ou a unidade que não teve a aula por algum motivo, e agora na hora da revisão é importante pegar. Eu peço a vocês que façam o registro com a câmera fotográfica ou tirem print, mas façam isso imediatamente na hora que eu colocar, para que a gente não tenha que voltar os slides. Vocês sabem que eu sou meio chato, eu não gosto de voltar slide, tá certo? Então, se for registrar algum slide, registre imediatamente que ele chegar aí na sua tela. Beleza, eu sei disso, eu sei que tem vários problemas desses, que o pessoal não teve aula durante a unidade, ou várias questões como essa. Olha aí, ainda continua a exploração dos menos favorecidos, né? A aula 8 foi a aula sobre ideologia. É interessante porque ideologia é exatamente o tema dessa nossa aula aqui. A gente, quando trabalha com capitalismo e socialismo, a gente está trabalhando com ideologias, tá bem? Beleza, gente, e eu vou seguir.
E eu começo a dizer para você que o capitalismo e o socialismo, eles fazem parte de um conjunto, né, do que a gente chama de modo de produção. E eu vou botar o slide aqui para vocês verem, né? Modo de produção. O que é o modo de produção? É a maneira pela qual uma sociedade organiza-se para produzir o que for necessário à sua sobrevivência. Então, a forma como essa sociedade se organiza é o que a gente chama de modo de produção, né? E aí a gente tem o modo de produção primitivo, que a gente viu, o modo de produção capitalista, o modo de produção feudal, o modo de produção escravista, o modo de produção oriental e assim sucessivamente. Então, o modo de produção é a forma como uma sociedade produz aquilo que toda a sociedade necessita, né? Morrinho está ali me dizendo que o capitalismo representa o individualismo, a exploração, o desejo excessivo de obtenção de lucro, né? Então, é por aí. Mas esse é um sentimento seu. Aí eu venho aqui já para o conceito de capitalismo, trabalhando esse conceito de capitalismo. O capitalismo é um sistema econômico-social que se desenvolve através dos meios de produção privado, pelo trabalho assalariado e principalmente pela acumulação de capitais oriundo dos lucros. Olha, tem uma coisa que eu acho bacana, Dilma, nesse slide aqui, nesse conceito, que é o fato de envolver o sistema capitalista não só como sistema econômico, mas como sistema social, um sistema que determina a vida das pessoas, né? Então, é por isso, inclusive, que o capitalismo, a gente está estudando capitalismo e sociologia. Será isso, Dilma? Deve ser. Então, o sistema econômico e social, que é o capitalismo, envolve toda a nossa aula. Eu não vou voltar, porque eu avisei que eu não ia voltar, né? E a professora Dilma botou aí no chat. Então, o sistema econômico, o sistema social. Pode voltar a câmera para mim, diretor. E aí, o que acontece? O capitalismo, ele faz parte da nossa vida. Ele não é só um sistema econômico lá distante. Ele não é só um sistema econômico que está lá apartado, separado e faz parte de um complexo um complexo econômico, né, de compêndios econômicos, mas ele faz parte da vida da gente. Ele está lá no dia a dia, né? É ele quem faz com que eu esteja quase 10 horas da noite aqui dando aula para vocês. É ele quem faz com que a professora Dilma tenha que vir tão bonita para dar aula, né? É exatamente toda essa relação capitalista é que nos envolve em consumo, nos envolve a produção. O capitalismo ele vai ser dividido em algumas fases. Eu vou passar rapidamente elas aqui, somente para lembrar vocês. Então eu vou botar aqui no slide e a gente vai ver aqui. A primeira fase do capitalismo é aquela fase que logo que a Europa começa a sair do sistema medieval, né? Então, naquele momento em que a Europa está saindo do sistema medieval, ela começa a entrar no próprio capitalismo. Até a Idade Média, os europeus produziam tudo aquilo que precisavam para consumo. A sociedade e a economia eram uma economia de subsistência. Então eu produzia aquilo que eu precisava. Eu não produzia para vender, né? Com o fim do feudalismo, ou com o processo de finalização do feudalismo, as cidades começam a ganhar força, começam a ganhar peso. E aí a sociedade começa a produzir bens e gêneros com a intencionalidade de venda. É aí que começa o capitalismo e o que a gente vai chamar de capitalismo comercial ou mercantil. Mercantil por quê? Porque é exatamente nesse período também que a sociedade começa os europeus começam a viajar para o Oriente, aqui para a América, buscando produtos e levando para vender lá. Então, por isso é bem mercantil. A segunda fase é a fase da própria Revolução Industrial. Então, nessa fase aqui,
o capitalismo ele já vai ganhar uma dimensão maior, porque é a dimensão da fábrica, da estrutura. É a hora em que as pessoas começam a se estabelecer numa relação de emprego, né? Uma relação de empregado mesmo. Ah, professor, as pessoas não ganhavam salário antes? Ganhavam, mas o salário era assim, era diária, era o que trabalhou hoje recebe agora, né? E aqui na fábrica não, aí começa essa história do salário mensal, num salário estabelecido, de algum contrato, alguma coisa assim mais formal. É o capitalismo industrial, e o capitalismo industrial também envolve a questão do consumo, né? Então é a partir do capitalismo industrial que nós temos o chamado consumo. Beleza? Aí vamos para a terceira fase, que é a fase do capitalismo financeiro. A partir da Segunda Guerra Mundial, os bancos entram em ação e aí começam a transformar todas as empresas em títulos, em ações, né? Então agora você não tem mais um dono, mas tem vários donos. As pessoas se tornam uma espécie de sócios, comprando ações. E essas ações, elas são negociadas em bolsas de valores. É óbvio que essas ações e esse tipo de atividade já existia antes da Segunda Guerra Mundial. Mas é a partir da Segunda Guerra Mundial que as coisas ganham peso. Beleza? E tem essa brincadeira aqui que a gente gosta de fazer com os bancos, para a gente entender como é que funcionam os bancos, né? Eu guardo as tuas galinhas para que não te roubem. Entretanto, todos os ovos que ponho são meus. Bem, no máximo dou-te um, né? E tens que trazer o milho para as alimentar. Ah, e como é que chama esse invento? Aí ele responde, banco. Por quê? Pode voltar para mim, Ed. Por quê? Porque exatamente o banco faz isso com a gente. Eu entrego o dinheiro, meu dinheiro para o banco, ele utiliza meu dinheiro porque ele empresta esse dinheiro a outras pessoas com juros, né? Na hora que eu preciso, eu também pago os juros, mesmo tendo dinheiro lá, né? E esse banco, ao mesmo tempo, eu também pago as tarifas bancárias, né? Na hora que eu coloco isso numa poupança, eu sou remunerado minimamente. Na hora que eu peço o empréstimo, eu pago uns juros absurdos, extorsivos, tal. Então é bom para a gente perceber. Dentro do capitalismo, existem muitos conceitos que foram criados por Marx, né? E esses conceitos, eles não são aproveitados só pelos socialistas, né? Eles são aproveitados por todo mundo da vida financeira. As pessoas que estão envolvidas com a economia utilizam os conceitos criados por Marx. Um dos conceitos mais importantes para a gente é o conceito da mais-valia, que eu vou botar aqui para vocês o slide. Mais-valia é um conceito fundamental na economia política marxista, que consiste na disparidade entre o trabalho produzido e o valor do trabalho não pago ao trabalhador. Como é que funciona isso, né? Nos países socialistas não tem banco, né? Pelo menos no socialismo clássico não tem. Talvez agora na China tenha, mas eu acho que tem um controle, um rigor maior por parte do governo, sim. Tem um controle mais. Cuba, com certeza, não tem. Mas daqui a pouco eu falo sobre socialismo. Tem a preocupação com a Casa da Moeda? Vamos ver aqui a mais-valia, gente. Depois a gente vai lá. Bom, a mais-valia, na verdade, ela é aquilo que é o lucro que o patrão tem sobre o meu trabalho. A mais-valia é o que o patrão ganha sobre o meu trabalho. Então, se eu trabalho 8 horas por dia, e nessas 8 horas por dia eu produzo mercadorias que valem R$1.000, né? Então o patrão ele vai ter os R$1.000 lá em mercadoria que eu produzi. Só que desses R$1.000 ele tem que tirar o valor para me pagar o salário. Então durante um dia ele tira lá R$20, né, para me pagar. Ou seja, os R$980
é o lucro que o patrão tem sobre o meu trabalho, ou seja, a mais-valia. Então o patrão recebe esse lucro, é esse conceito das mais-valias, certo? E aí tem um outro conceito que a gente trabalhou na aula anterior, na aula de ideologia, que é a alienação, que ela entra de duas formas. Alienação, como a gente viu na aula passada, né, que é o fato de estar alienado, que estar à parte, é o fato de viver ideias fora do seu contexto. Então, no caso, por exemplo, um índio que detesta índios, né, é um índio alienado, um índio que não conhece a sua história, é um índio alienado. Um escravo que defende o senhor de engenho, é um escravo alienado, e assim sucessivamente. Então, a alienação tem esse contexto ideológico, mas ela também tem um outro contexto, que é o contexto, pode voltar para mim aqui, que é o contexto do estar alienado daquilo que eu produzo. Então, eu produzo determinadas coisas, mas eu não usufruo dessas coisas. Eu não consigo consumir determinadas coisas, mesmo tendo sido produzido por mim, mesmo numa outra fábrica. Então, exemplo, você tem lá um carro que custa 150 mil reais, né? Você trabalha na fábrica, mas você tem certeza que você nunca vai conseguir consumir aquele carro. Você nunca vai ter ele, porque ele, o total do valor dele não chega nem ao seu total anual de salário. Então você é um trabalhador alienado do seu produto. Eu trabalho numa fábrica que produz iPhone. O iPhone de última geração, 7 mil reais, alguma coisa desse tipo. E eu ganho muito pouco, então eu não consigo consumir o iPhone, né? Então eu estou alienado no meu produto. Aí você diz, mas só produtos caros, né, professor? Não. Outro dia eu fui numa padaria, né, e aí vi lá uma maquininha de café daquelas da Nestlé, né, e aí tinha vários tipos de café, de chocolate, da Alpino, de não sei o que e tal. E aí me interessei, porque eu amo café, e aí disse, não, eu vou querer um café desse. Mas eu quero saber, esse café é muito doce? Aí ela disse, eu não sei. Eu digo, você não sabe por quê? Você não gosta de café? Ela disse, não, porque eu nunca experimentei. Eu digo, você nunca experimentou por quê? Ela disse, porque o patrão não permite que a gente experimente. Então, uma pessoa que trabalha vendendo café, vendendo lanche, numa padaria de grande circulação, de grande movimento, nunca tomou o café que ali vende, né? É até uma burrice, porque ela precisaria conhecer, por exemplo, o sabor do café para recomendar ao cliente, para dizer que é gostoso, para dizer que tem mais açúcar, menos açúcar, coisa desse tipo. Então, é complicado. Ou seja, nesse caso, ela também está alienada do seu trabalho, né? É isso que eu quero que vocês percebam. Deixa eu ver ali. Bom, beleza. E aí, já que vocês já estão provocando, eu já vou provocar também vocês para o socialismo. E aí eu quero que bote aqui no slide para a gente poder conversar sobre socialismo. E aí, gente, qual é o sentimento que você tem? Bota aqui no slide, Ed. Qual é o sentimento que você tem quando a gente fala em socialismo? O que é que você pensa, né, em socialismo? Eu não quero conceito, eu quero o que você pensa, o que você acha, né? Riqueza. Riqueza, socialismo, né? Equidade social, equidade, sociedade, né? São as palavras que vêm logo de cara aí, sociedade. Venezuelanos passando fome, conflitos, socialização de pessoas, igualdade, interação, direitos iguais, sociedade, miséria, igualdade de bem, ditadura, sociedade, conjunto, falta de liberdade de expressão, igualdade social, coletividade, solidariedade, olha aí, etnia, interação, social, igualdade, opressão, uma sociedade sem classe social, divisão, beleza. Aí vieram, pode voltar para mim, Ed, vieram vários conceitos aí diferentes.
alguns positivos, outros negativos. E todos têm razão, todos estão certos, né? Então, quando a gente pensa, na verdade, em socialismo, aí tem várias coisas. Bom, agora eu tenho algumas coisas que eu tenho que esclarecer. Primeiro é o seguinte, a Venezuela ainda não é um país socialista, né? Pronto? Beleza. Vamos pensar aqui, o socialismo, ele traz essa perspectiva da igualdade, sim. A ideia principal é a igualdade, é a equidade de direitos, né? O socialismo tem coisas positivas, tem coisas negativas, como vocês colocaram aí, como, por exemplo, a falta de liberdade de expressão. Em muitos casos, a questão da ditadura é verdade, tá lá, ok, beleza. Mas a gente tem que entender também as vantagens, né? E a gente tem que entender além do partidarismo, né? A gente tem que entender além da nossa vontade partidária e além da pregação do pastor e do padre, né? Que às vezes tem um conhecimento também limitado sobre isso. Beleza? Então, vou falar isso daqui a pouco, socialismo e comunismo. Então, o que a gente vai pensar aqui? O socialismo, na verdade, se a gente pegar alguns exemplos, por exemplo, Cuba. Vocês já ouviram falar de Cuba, mas vocês não sabem, na verdade, vocês e a gente, eu também, a gente não sabe, na verdade, como é que funciona direito as coisas, né? Então, pelo que eu ouvi, pelo que eu estudei, pelo que eu sei, pelos relatos das pessoas que já viajaram para lá, fala-se da pobreza em Cuba, que é uma pobreza geral, de fato. Mas Cuba é um país pobre, né? É um país pobre, é um país que é uma ilha que não tem recursos minerais, não tem petróleo, não tem ouro, não tem prata. Cuba é um país que não tem território para a agricultura, a agricultura é limitada lá também. Então Cuba, de fato, é um país pobre. Ok, mas é um país sem grandes diferenças sociais, né? É um país que ainda que tem uma igualdade social, onde todo mundo pode estudar, onde todo mundo pode acessar a saúde. Cuba tem 0 de analfabetismo, Cuba tem 70% de pessoas vivendo, pessoas com nível superior, né? Então, isso é um ponto positivo. A gente não tem isso aqui, né? Cuba não tem morador de rua, não tem crianças na rua. Isso também é um ponto positivo. Ah, professor, mas tem a questão da ditadura. É uma coisa que também me incomoda. Eu também não gosto da ditadura. Eu também não acho legal a ditadura, né? Aí acho que você tem razão. Apesar que também a ditadura, ela não é uma característica só dos países socialistas. Ela também rolou nos países capitalistas. Aqui no Brasil nós tivemos 2 ditaduras bem recentes, a de Getúlio Vargas e depois a ditadura militar, que saímos outro dia aqui, né? Então, é bom que a gente tenha essa dimensão, é bom que a gente tenha essa perspectiva. Ah, professor, você está falando muito para Cuba, então vá para Cuba. Não, eu não quero ir para Cuba, eu quero ficar aqui, né? Ah, professor, mas eu vi lá que os médicos, mesmo os médicos cubanos, ganham uma miséria, né? E os médicos muitas vezes têm que trabalhar de táxi para ganhar um dinheiro extra. Rapaz, isso é um problema, né? Mas assim, e professor? Será que professor é uma profissão importante, né? Será que professor é uma profissão importante? Porque eu conheço vários professores aqui no Brasil que tem que trabalhar de Uber, que tem que vender artesanato, que tem que vender Natura, como é o nome do outro produto? Tantos esses outros produtos da Avon e etc e tal, para ganhar uma grana extra, né? E ninguém reclama, ninguém acha absurdo. Mas assim, acha absurdo, na verdade, um médico trabalhar, porque a gente se acostumou ideologicamente a entender que médico, que engenheiro, que advogado deve ganhar bem. Mas professor não deve ganhar bem. Inclusive eu, quando fui recebido numa escola particular,
que eu estava trabalhando lá e aí, em um determinado momento, numa reunião, eu coloquei produtor de evento também, tá vendo? O pessoal já está lembrando que eu trabalho com produção de evento para ganhar a grana extra. Aí eu coloquei que o salário estava muito baixo. A resposta que eu obtive foi a seguinte: você quando entrou nas escolas, você quando entrou nesse mundo de professor, você sabia que você ia ganhar pouco, né? Então é uma coisa que está internalizada na gente, né? Então assim, o fato de não ter pobreza, o fato de não ter miséria, é uma coisa boa para a gente pensar. Então, não estou dizendo que é a sétima maravilha, mas se você pensar que Cuba e o Haiti tem a mesma condição ali geográfica, mesmo tamanho, mais ou menos, você pode fazer um comparativo. Não dá para comparar Cuba com os Estados Unidos, tá, gente? Não dá para comparar Cuba com o Brasil, porque nós temos condições muito diferentes. Mas dá para comparar Cuba com o Haiti. O Haiti é capitalista e o Haiti vive em extrema miséria. E existe uma desigualdade imensa no Haiti, né? Já em Cuba você não vê isso. Tem pobreza lá, mas é um país pobre. Ainda mais com... Cuba já sofreu terremotos, sofre com como é que chama? Tufão, furacão e etc e tal, né? Bom, mas não é por causa do terremoto. Você sabe disso, que não é por causa do terremoto. O Haiti não está na miséria só por causa do terremoto. Porque por terremoto o Japão sofreu terremoto também outro dia, né? E se reconstrói num instante. A pobreza de lá, a miséria de lá, não é por isso, tá, gente? Beleza. Vamos seguir então. Eu vou botar aqui o conceito de socialismo. Bota aqui no slide, Ed. O que fundamenta o modo de produção socialista é a propriedade social, a propriedade coletiva dos meios de produção. A maior parte dos meios de produção pertencem ao Estado, né? É o Estado que controla isso, é o Estado que determina isso. Então, por isso, não há desigualdade. Aqui a gente vive uma desigualdade absurda. A desigualdade a ponto de que as pessoas podem ir lá e fazer uma propaganda de um carro custando 150 mil, 200 mil e chamando a gente para correr, para comprar. É como se isso não fosse nem ofensivo, né? E é claro que é ofensivo. Os países socialistas, o pessoal está perguntando se exporta e importa. Exporta e importa. Na verdade, o que acontece, por exemplo, se você pegar a China, ela é um país socialista, né? Ela exporta, ela importa e é uma das principais economias do mundo, né? Mas se você pegar, por exemplo, Cuba, como exemplo, você vai entender que Cuba sofre um bloqueio continental, um bloqueio feito pelos Estados Unidos, que impede muitas outras nações de realizarem comércio com Cuba, né? E isso também acarreta em mais pobreza, em mais miséria. Mas eu garanto a vocês, e aí eu não estou fazendo nenhuma apologia ao socialismo, né? Não estou falando isso para convencer vocês, até porque, assim, se você me perguntar, você quer viver em Cuba? Eu não quero. Você quer viver... Mas eu queria um Brasil mais justo. Eu queria um Brasil mais igualitário, né? Então, com menos desigualdade, que a gente pudesse sair às ruas e sem medo de ser assaltado, sem medo de perder tudo. Esse fim de semana eu fui a um show e a artista agradeceu às pessoas a presença e disse, olha, obrigado por vocês terem vindo, obrigado pela coragem. Pode voltar para mim, Ed. Obrigado pela coragem de vocês terem saído de suas casas. Eu estou falando isso porque nesses tempos estranhos, a gente sai de casa e a gente não sabe se volta, né? Então, sair de casa para ir para um show, para ir para uma festa, para ir para um bar, para ir para um restaurante, sair até para trabalhar, tem que ter coragem mesmo, porque nós vivemos um período de desigualdade intensa. Claro que dentro do socialismo também tem exploração, né? Todo mundo que trabalha é explorado, mas assim, a gente sabe disso.
Mas a gente sabe que também as pessoas contam com saúde, com educação, com assistência governamental. Beleza? Vamos seguir aqui, volta aqui para o slide. E aí, em teoria, o objetivo da sociedade socialista é a satisfação completa das necessidades materiais e culturais da sociedade, como emprego, habitação, educação, saúde, cultura e lazer. Olha o que eu estou falando, em teoria. É óbvio que não tem sistema nenhum perfeito. É óbvio que não tem sistema... Ah, gente, peraí, volta para mim aí. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês acham... Vamos parar de ser ingênuo. Ditadura de Cuba realmente morreu muita gente. Em vários países morreram muita gente. Mas vem cá, vocês acham que as pessoas não estão morrendo por conta do capitalismo hoje? A gente está vivendo numa sociedade... hoje, em dia atual, que morre mais gente assassinada pelo próprio sistema capitalista do que na Síria. No dia de hoje, o Brasil mata mais gente do que na Síria. No Rio de Janeiro foram presos 139 pessoas, estão lá sem antecedentes criminais, sem nada, presos, né? Sem acusação formal. Então, não vamos ser ingênuos nesse sentido. As ditaduras sempre houveram por aí, né? Inclusive a ditadura aqui no Brasil matou muita gente, a ditadura nos países aqui da América Latina mataram muita gente também. Então, não vem com essa pegadinha, não, a ditadura tal. Muita gente morre por conta do capitalismo. Quando eu sou assaltado, eu morro não é por conta do assaltante, eu morro por conta do sistema capitalista. Né? É o sistema de alguém que quer ganhar mais do que outra pessoa, do sistema de alguém que é imposto a diferença, a desigualdade. É esse sistema que mata, né? Beleza, então. Então, é um discurso, muitas vezes vocês trazem um discurso ideológico pronto, né? E aí tentam, na verdade, impor isso aí e repete isso o tempo inteiro. Vamos tentar abrir a cabeça aqui, vamos tentar ver. Não estou tentando convencer você de nada, não. Eu estou tentando dizer o seguinte, vamos só ter a cabeça aberta para tentar entender as coisas. Tentar não fazer a oposição pela oposição, né? Não fazer a oposição, não, ele vai falar de socialismo, eu vou derrubar, tal. Não é isso. É tentar entender as coisas, né? Tentar ver os pontos positivos, tentar ver os pontos negativos, tentar entender o discurso. Fazer oposição por oposição é ruim, né? Ah, professor, mas tem então já que você é socialista, eu não sou nem socialista, mas já que você é socialista, vá para Cuba, para que esse iPhone, para que carro? Gente, ó, a ideia, quando você pensa no socialismo, você não vai pensar numa sociedade franciscana, né? Ninguém faz voto de pobreza, não. A pobreza, ela vem porque quando você pega a riqueza de um determinado país e divide com os miseráveis, com todo mundo, na verdade, esse dinheiro não basta, né? Mas também tem um outro ponto que é interessante dizer. Eu não posso pensar que toda a sociedade, que todo mundo vai consumir igual, né? Hoje, os Estados Unidos, ele consome, para que os Estados Unidos possa ter esse nível de consumo, ele consome 4,5 vezes o equivalente ao seu território. Só que nós não temos 4 mundos, 4 planetas e meio para consumir. Nós só temos esse, né? Então, não dá para todo mundo consumir igual aos Estados Unidos. Não dá para ser esse padrão de Estados Unidos. Beleza? Então a gente tem que ficar atento, né? Porque a gente precisa abrir a cabeça, a gente precisa entender o mundo como está, né? Então não dá para todo mundo viver dessa forma e nem dá para viver numa situação onde 4 CPFs, aqui no Brasil, 4 CPFs, eu não estou falando pessoa jurídica não, estou falando pessoa física, 4 pessoas físicas, elas têm mais dinheiro, elas têm dinheiro equivalente a 70% da riqueza brasileira, né? Isso é que é desigualdade, isso é que é diferença. Mas isso não chama atenção, tem que chamar assim, tá certo?
Então, o socialismo, ele entra nessa perspectiva de trazer um contraponto a esse capitalismo que a gente vive. Que tem a coisa da liberdade, que também pode ser questionada, porque a gente acha que a gente é livre, porque a gente acha que a gente pode falar o que quiser, mas a gente não é livre, porque a gente é convencido o tempo inteiro por outras ideologias, outros caminhos, né? E a gente acha que a gente pode fazer o que quiser. Não faz o que quer, porque dentro do capitalismo existem restrições também que não estão aparentes, que não são visíveis, né? Mas que estão aí, né? Então é bom que a gente perceba isso. O socialismo, na verdade, quando foi pensado por Marx, pode voltar aqui esse slide. O socialismo, quando foi pensado por Marx, ele não foi pensado, ele foi pensado para estar no mundo inteiro. Marx, quando pensou no socialismo, ele não pensou em países socialistas, ele pensou em um mundo socialista. Marx determinou na sua teoria que o socialismo, na verdade, seria apenas uma passagem para o comunismo. Comunismo não é xingamento. Comunista é quem decide pela igualdade total. Nenhum país até hoje foi comunista. Não existe nação comunista. O comunismo é apenas um conceito. O comunismo é apenas uma ideia que nunca foi colocado no papel ao vivo e a cores para todo mundo, né? Porque nenhum país conseguiu, nem os países socialistas conseguiram fazer a transição para o comunismo, que seria da igualdade total. Com isso, eu admito, eu falo, eu insisto e volto a dizer que nem no socialismo a igualdade é total, ok? Porque se a igualdade fosse total, esse país não seria socialista, seria comunista. Beleza? Então, a ideia de Marx era que o socialismo fosse uma fase de transição. Por isso a ditadura do proletariado, para tentar, para que essa ditadura, na verdade, que seria a ditadura do trabalhador, ela faria essa passagem do capitalismo para o socialismo, que é muito difícil, né? O comunismo nunca foi colocado em prática. E eu vou te dizer o que a gente chegou mais perto. Pode voltar para mim aqui, Ed. O que a gente chegou mais perto do comunismo foi, na verdade, as comunidades indígenas pré-cabralinas, ou seja, as comunidades indígenas antes de Cabral, porque elas viviam aqui, na verdade, no regime comunista, onde as pessoas, dentro das ocas, tal, das tabas, elas não tinham nem rede própria. A rede era de quem chegava, a esteira era de quem deitava nela, né? Então nem isso eles tinham. Então por isso não havia, na verdade, nenhum tipo de divisão. Eram todos iguais, inclusive o cacique, inclusive o pajé, apesar de ter poder de decisão, apesar de ser o pajé de ser respeitado, né? Eles não tinham nada de diferente. Então essas comunidades, sim, eram mais próximas do comunismo, né? Não existe nenhum país comunista, Milena, isso aí, né? Então é para a gente pensar nessas coisas, né? Isso aqui não é um convencimento, mas é para a gente fazer a abertura, abrir a cabeça, abrir a ideia, né? Da gente, não quero que ninguém se converta ao socialismo, ao marxismo, né? Que vista a camisa de Che Guevara. Não é isso, né? Ninguém quer isso. O que a gente quer é que vocês agora passem a olhar esses sistemas, tanto o capitalismo como o socialismo, com um olhar mais crítico, com um olhar reflexivo, né? E que a gente, na hora que vá pensar em alguma coisa, a gente pare de repetir o que os outros estão falando, como se fossem comentários de futebol, né? Pare de repetir isso, né? E vamos pensar, na verdade, a Venezuela está no caminho errado, né? A Venezuela desencambou por um caminho errado, mas também tem uma pressão muito forte externa na Venezuela, né? Esse cara que está lá, o Maduro, ele realmente é um cara, uma figura ditatorial. Só que a Venezuela, primeiro, a Venezuela não é
socialista, nem socialista não é. Talvez é um capitalismo, e ele tenta, e isso na verdade até queima a ideia do socialismo, porque a Venezuela não traz essa perspectiva da igualdade. Né? Então a gente tem que ir fazer essa crítica, a gente tem que pensar nisso. Você imagine Cuba hoje, né? Cuba para mim eu acho que é o maior exemplo de socialismo que a gente tem, o socialismo mais clássico. Cuba hoje está, o Raul Castro, que é o irmão de Fidel, que assumiu depois da morte de Fidel, o Raul Castro, ele agora está passando o poder para um novo presidente, que já tem ideias mais avançadas, que quer abrir Cuba e etc. Tal. Se Cuba abre, por exemplo, agora para ser um país capitalista, eu tenho certeza que não vai sobrar para ninguém, porque ela já tem toda uma estrutura de educação, saúde e de nivelamento social. Né? Então isso, na verdade, é bacana. O capitalista, lógico que o capitalismo nunca vai acabar. É impossível a gente terminar agora. É mais fácil, na verdade, você ter um capitalismo mais ligado ao socialismo tal. É possível, um socialismo capitalista, do que, na verdade, o capitalismo acabar. Claro que não vai acabar. É a força maior aí, é a presença maior. Mas o capitalismo também não deu certo, é a nossa contestação aqui. Capitalismo também não funcionou. Né? Então, para a gente pensar nisso, deixa eu trazer para vocês mais um outro slide aqui. Então, um outro conceito de socialismo que tem aí socialismo é uma doutrina política e econômica que se caracteriza pela ideia de transformação da sociedade através da distribuição equilibrada de riquezas e propriedade. Então, perceba aí o que é uma distribuição equilibrada de riqueza e de propriedade. Isso aí é a ideia do socialismo. Né? Se funciona assim, é claro que nem todo lugar funciona igual. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, porque as pessoas também falham, né? Deixa eu ver, volta para mim aqui, deixa eu dar uma atenção aqui ao que eles estão falando. E assim tornando mais socialista. Deixa eu ver cá. Coitados dos venezuelanos, procuram o país errado para refugiarem. Brasil e sua crise econômica. É aí que talvez esteja um erro. O Brasil não está nessa crise econômica toda, gente. Essa crise econômica também é uma crise ideológica. Porque eu preciso convencer você de que a gente está muito ruim, né? Eu preciso e eu gero a crise, né? Então isso aí eu já venho falando lá atrás, né? Essa crise ela foi forjada para quê? Para promover um golpe político. Essa crise foi forjada para fazer as reformas que eles queriam fazer. Essa crise foi forjada para garantir os salários mais baixos. Como é que eu digo que eu não vou aumentar seu salário? Eu vou dizer para você o seguinte, olha, lá atrás tem muita gente desempregada, né? Então você não fique reclamando, porque você pode ser desempregado também, né? Então essa crise é uma crise forjada. Olha aí o pessoal também falando, a Síria como um país pobre é capitalista ou comunista, ou socialista, tá, Milena? A Síria é um país capitalista. Mas é interessante que nem o capitalismo é igual no mundo inteiro, né? Nem o capitalismo é igual no mundo todo. O capitalismo da Síria é bem diferente do capitalismo dos Estados Unidos, que é bem diferente do capitalismo brasileiro. Né? Então você não tem uma equidade, uma igualdade no capitalismo no mundo todo. Né? Mas quando a gente vê tantas guerras, quando a gente vê tantas mortes, a gente pergunta também se o capitalismo deu certo. Né? Quando a gente vê essas misérias todas, essas desgraças todas acontecendo no mundo, a gente tem que se perguntar se isso deu certo, né? Os países socialistas, a gente tem Cuba, a gente tem a China, a Coreia do Norte. Esses são os países que atualmente
são socialistas. E temos também, já tivemos a Rússia, né, que era a União Soviética, né, que também foi socialista. Então a gente viu isso aí. Deixa eu ver mais aqui. Se Cuba resolve adotar o capitalismo, acho que iria movimentar mais dinheiro que os Estados Unidos e Rússia. Não, gente, não iria, né? Não vamos exagerar, porque é o seguinte, Estados Unidos e Rússia são países imensos, países com dimensões continentais, né? Mas você percebe que se Cuba resolve adotar o sistema capitalista, ela vai ter uma condição que talvez nós aqui no Brasil não tenhamos, que é a condição de gerar intelectuais, né? de fazer com que as coisas aconteçam, porque você tem uma população que já não tem os mesmos problemas que a gente tem. Você tem uma população que não tem problema como, por exemplo, a questão da saúde pública e educação, que são nossos piores problemas. Nosso pior problema não é a violência. A violência, ela é o efeito da falta da saúde pública e da educação e da igualdade social, né? Então, na hora que a gente resolver esses problemas da igualdade social, da saúde pública e da educação, a gente resolve boa parte dos nossos problemas. É interessante isso porque eu vi um policial e ele falava com muita propriedade. É um vídeo que está circulando no Facebook e tal. Eu nem consegui baixar porque no Facebook você tem uma dificuldade de baixar. E ele dizia isso. Ele dizia, gente, o problema da favela, o problema da violência no Brasil não é a polícia. Não coloca na polícia a responsabilidade da violência. Nós estamos indo para lá tentar resolver um problema que não é nosso. O problema da miséria do Brasil, da violência, se resolve com saúde, educação e igualdade social. Então ele falava isso, explicava isso direitinho. E isso é o que é, né? Você imagine, e aí para as pessoas que acham que o capitalismo é a melhor coisa do mundo, mas você imagine, por exemplo, que doenças como câncer já poderiam ter cura há muito tempo, né? Já existem estudos avançados de vacinas e combate ao câncer, por exemplo, em países socialistas. Mas isso não chega a nós, por quê? Porque são os grandes laboratórios que controlam o que pode ser vendido e o que não pode ser vendido. O que pode aparecer de vacina ou o que não pode aparecer de vacina. E, por exemplo, surgir uma vacina contra o câncer seria péssimo para os negócios dos grandes laboratórios. Porque o câncer, ele tem uma cura que é extremamente cara. A quimioterapia, a radioterapia e todos os remédios que se tomam para a cura do câncer é extremamente caro e extremamente lucrativo para os laboratórios. Então, esses daí nunca vão deixar que se produza uma vacina contra o câncer, né? Então, essa é a política do capitalismo. É uma crítica que a gente tem que fazer, é uma crítica que a gente tem que entender. A gente está na mão dessa galera, a gente está na mão deles. Então, coisas que a gente poderia ter, coisas simples que a gente poderia ter, a gente não tem. Gente, a falta de água no planeta, né, é um problema mundial, mas é um problema que gera lucro para uma parcela do empresariado, né? Então, resolver esses problemas gera, na verdade, a construção de barragens, gera uma movimentação grande. Mas olha, a gente tem o mar, né? Que é formado de água. E a gente tem esse mar e a gente sabe dessalinizar a água do mar, não sabe? E por que a gente não consegue produzir água sem sal para o mundo? Exatamente porque a miséria interessa ao capitalismo. Essa diferença, ela interessa ao capitalismo. É muita ingenuidade da parte da gente achar que não. Nós somos manipulados, sim, né? Muitas vezes nós somos manipulados pela indústria, pela indústria cultural que tem aí.
E a gente sabe, aqui no Brasil, eu já falei isso para vocês, né? Nós temos 7 grupos que controlam toda a comunicação, toda a grande comunicação, controlada por 7 grupos, né? Então a gente acredita naquilo que eles repetem, né? Pronto, deixa eu ver aí o pessoal falando da África. A África, pois é, a miséria da África, ela surge de quê? Ela surge, a África é a periferia dos Estados Unidos, é a periferia da Europa. Se eles têm o privilégio, né, de ter uma periferia fora. Agora, esse é um outro ponto também interessante. Se você pensar, por exemplo, aí você diz, pô, Paris é linda, Paris tem uma periferia miserável. Paris tem uma periferia de miséria, de pobreza extrema. Nos Estados Unidos, tem estados e cidades que a miséria é muito grande, né? Uma cidade como Nova York, que é maravilhosa, todos os cartões postais, tem uma periferia que é extremamente pobre, né? E desigual e difícil acesso lá. A vida a organizar nesses lugares é muito complicado, é muito mais complicado, inclusive, do que aqui no Brasil. Porque você imagine quanto custa o aluguel de uma casa, de um apartamento, né, em qualquer área em Nova York. É uma fortuna, né? Então é difícil isso. Por causa da manipulação, o capitalismo se torna um problema irreversível. Né? Por causa da manipulação, a gente não consegue vislumbrar outra possibilidade. Eu não estou falando do socialismo, a gente não consegue vislumbrar possibilidade nenhuma. A gente, inclusive, como muitos aí, muitos mediadores colocando, tal, vai para Cuba e etc e tal, não conseguem entender que assim, o sistema capitalista é um sistema muito ruim. E a gente repete o que o sistema capitalista fala, por exemplo, das relações de trabalho em países socialistas. Eu vi tá passando na Globo News, para quem tem TV a cabo, TV fechada, tá passando na Globo News um documentário que chama, um programa deles, que chama Que Mundo é Esse? E eles estão agora visitando simultaneamente a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Né? A Coreia do Norte, vocês sabem que é socialista, a Coreia do Sul é capitalista. E é interessante porque é um programa feito pela Globo, né? E tal. E você olha como é a Coreia do Norte, é muito além do Kim Jong-un, que é um louco, que é um maluco, que é um ditador, né? Mas você fica pensando também o seguinte, olha, nos Estados Unidos tem Trump, né? Que é um louco e que só não é um ditador por enquanto, porque tem um Congresso forte ali, tem uma democracia forte estabelecida. Na verdade, eu estou falando do país que se diz mais democrático do mundo, né? Então, é bom a gente ter essa dimensão. E quando eles comparam a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, eu, sinceramente, eu fiquei com vontade de morar na Coreia do Norte, porque tem tudo ali garantido, saúde, educação, trabalho para todo mundo, né? É óbvio que você... Mentira que eu não quero morar lá, porque tem a questão da ditadura e a questão da falta de liberdade de expressão, que eu também não gosto. Mas aí teve um festival de inverno na Coreia do Sul, que é capitalista, e que aí os manifestantes estavam fazendo uma passeata, uma manifestação contra o Kim Jong-un, exatamente para manifestar contra ele e tal, ali nos Jogos de Inverno, né? E a polícia vai lá e bate em todo mundo, né? Então, quando é conveniente, também a gente recebe o doce, né? Então, não é só em lugares que não existe a liberdade. Aqui no Brasil também, na hora que você for se manifestar e não for interesse do governo, desce o sarrafo todo mundo, né? Então, deixa eu ver, aí mais coisas, mais participações, aí não. Então, é isso, é bom para a gente pensar, é bom para a gente refletir, né? É bom para a gente entender. Na verdade, tudo isso aqui são só provocações, né? Não tem nem santo, nem
inferno aí. Na verdade, são provocações para a gente entender como é que acontece. Deixa eu ver aí as últimas participações. O pessoal de Barra já elogiando a aula, legal. Professor, por que motivo os países socialistas estão cada vez menos? Porque é difícil ser socialista no mundo capitalista. Né? O próprio Fidel teve uma época que assim, o socialismo estava muito bem implantado em Cuba e Fidel achou que ali não ia ter mais jeito, ali ia ser socialista pro resto da vida. E aí Fidel permitiu que as pessoas que saíram de Cuba, quisessem voltar para visitar os familiares, podiam. Né? Isso na década de 70. E aí, o que aconteceu é que essas pessoas vieram dos Estados Unidos, porque a maioria foram para os Estados Unidos, e foram visitar seus familiares. E quando foram visitar seus familiares, levaram um bocado de coisas de consumo, máquinas de fotografar, objetos eletrônicos e etc e tal. Então, o que eles puderam levar, que isso nos Estados Unidos é muito barato. Comida nos Estados Unidos industrializada é barata e esses objetos eletrônicos também são muito baratos nos Estados Unidos. Mas morar e saúde nos Estados Unidos é muito caro. Plano de saúde lá, você nem pense em viver sem um. Né? Então, essas pessoas levaram o que elas tinham de mais barato, que eram os eletrônicos. E aí encantaram os cubanos que não tinham isso, que não tinham acesso a essas coisas. E logo depois Fidel disse assim, olha, é o seguinte, quem quiser sair de Cuba pode sair. Aí muita gente saiu de Cuba nesse momento, né, para os Estados Unidos. Inclusive eu tenho um tio que é cubano e que mora nos Estados Unidos e que saiu, meu tio deve ter em torno de 70 anos. É uma pessoa que está lá a vida inteira nos Estados Unidos praticamente, né, e que não tem direito à aposentadoria e que não tem um emprego fixo, porque é difícil, né, um estrangeiro lá conseguir um emprego fixo, né, e vive lá de bicos, trabalhando em restaurante, trabalhando em serviços gerais, e é assim que vive. Mas é morar nos Estados Unidos. Se ele estivesse em Cuba, ele estava com outra condição. Sim, é muita confusão mesmo. Né? Fidel governou por quanto tempo? Bastante tempo, gente. Desde a década de 50, quando ele fez a Revolução, ele parou de governar agora em 2006, mais ou menos por aí, não foi, Edilma? 2006, 2008, mais ou menos nesse período. Os cubanos da Flórida têm bairros próprios e não querem voltar para cá por causa da opressão política. Eles não querem voltar agora porque eles não têm mais o que fazer em Cuba. Eu quando fui nos Estados Unidos, eu me perdi e caí num bairro cubano. E eu vou te dizer que eu fiquei assustado, porque são bairros extremamente pobres. Né? Eu caí num bairro cubano lá em Miami e são bairros muito pobres. A pobreza é estampada. Né? Então, a gente se perdeu, o GPS levou a gente para um lugar totalmente ermo, e quando a gente caiu, a gente estava no bairro cubano, e a gente estava morrendo de fome. E eu vou te dizer, eu vou contar um segredo para vocês. Já vai terminar a aula, mas antes disso eu vou contar um segredo para vocês. Meus amigos que viajam mais do que eu, que conhecem bem a realidade do mundo, eles disseram que assim, começaram a identificar que eles estavam numa zona de perigo, numa zona de pobreza, quando eles começaram a ver mais de um McDonald's em pouco espaço de tempo. Então, quando começa a ver muito McDonald's, porque McDonald's lá é comida de pobre, é comida de gente mais simples, então eles disseram, opa, nós estamos em um bairro bem popular. E realmente era muita pobreza. Galera, eu tenho que botar as nossas referências para a gente concluir a nossa aula. Vamos lá? Beleza, gente. A aula é assim mesmo, é polêmica, é desse tipo. E é esse tipo de aula que eu gosto. A única coisa que eu peço a vocês é que tentem abrir a cabeça. Eu não quero que ninguém se converta a nada, mas eu quero que vocês tentem abrir a cabeça. Tentem sair da opinião comum.
tentem sair do lugar comum, é comunista, vai para Cuba, vai para Venezuela. Sai disso e vai estudar, vai ver, vai conhecer, vai buscar outras informações. Porque fazendo esse contraste, sim, a gente vai ter uma dimensão melhor do que é o socialismo e do que é o capitalismo. Gente, um grande beijo. Estou esperando vocês na próxima aula. Até lá!